tema de hoje é conhecendo a cruz. A cruz se tornou símbolo do cristianismo. Porém, a cruz já era utilizada como ferramenta de tortura e de morte muito antes de Jesus. Pelo menos os estudiosos dizem que pelo menos 18 séculos antes já tem registros de morte de cruz. A Bíblia cita lá em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 19, os egípcios já praticavam a crucificação como castigo de morte. Em Josué, no capítulo 10, no versículo 26, após ter aquela vitória tão conhecida, que ele diz: sol para, lua detente, no vale de Gibeon, e Deus ouviu a voz dele, o sol parou, o dia que era para terminar não terminou, só por causa de Josué. Naquela vitória ele venceu 5 reis, semelhante, hoje é a vitória contra 5, hein? Abraão venceu 5, Josué venceu 5, e nós vamos vencer 5 também em nome de Jesus, amém? E ele vence, e aí ele pega aqueles 5 reis, e ele manda crucificar os 5 reis, e os 5 reis são crucificados, na representação da vitória. Então nós vemos isso que aconteceu com Josué, aconteceu 1405 anos antes de Cristo, ainda, antes de Cristo vir. Então, essa prática da crucificação, a cruz, ela veio a existir como castigo. Já os primeiros a praticarem foram os fenícios, depois foram os assírios, depois foram os babilônicos e depois os romanos, na época de Jesus. Porque quando Jesus nasceu, quem governava, quem estava dominando era Roma. E Roma, então, pegou aquele ato de castigo de crucificação e colocou como seu castigo oficial. Então, assim, nem todo mundo ia ser crucificado, só quem cometesse um pecado muito grave. Para ir para a cruz não era assim, você fez uma coisinha, você roubou uma agulha, não, você tinha que ser o pior dos criminosos para você ir para a cruz. E aí dá para entender o porquê que a morte escolhida para o nosso Senhor e Salvador foi a cruz. Porque se Jesus tivesse um castigo menor do que a cruz, ele não poderia justificar pecados muito grandes. Porque é óbvio que hoje, para nós temos uma grande alegria de entender que os nossos pecados já foram levados e que não tem para Deus pecado pequeno e nem pecado grande. Mas naquela época tinha pecados pequenos e pecados grandes, e para cada pecado era um sacrifício diferente. Se você ler o livro de Levítico na Bíblia, que é um livro que quase ninguém lê, fala de todas as ofertas pelos pecados. Então, se você mentia, você pegava um passarinho, matava o passarinho, e o sangue daquele passarinho perdoava a sua mentira. Mas se você matava um homem, você pagava com a própria vida. Então, Jesus não podia morrer de uma forma menos grave do que a cruz. Se a cruz era o ápice de um castigo, era esse que ele tinha que enfrentar, porque só dessa forma ele cumpriria a sua missão de salvar a humanidade. Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Então Jesus, ele se apaixona pela cruz. Por isso que até fizeram, né, o Mel Gibson fez o filme O Paixão de Cristo. Quem assistiu o filme O Paixão de Cristo? Nós vamos falar algumas coisas aqui sobre o que o filme diz também. João capítulo 19, versículo 17, abra sua Bíblia. João capítulo 19, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Vou esperar você abrir. Todo mundo achou? Ainda não? Vou esperar. Agora está tendo toque de recolher, né? Você vê aqui em São Paulo é 11 horas da noite, né? Hoje eu vou terminar até um pouco mais cedo para vocês irem tranquilo. São Bernardo é 9 horas. Por isso que o pessoal de São Bernardo não veio. Aí tem uns baianos aqui na igreja também. Hoje de manhã a gente estava dando risada. Que na Bahia não precisa. Quem é baiano já não sai de casa mesmo, né? Então não precisa. Inclusive eu falei, vou contar uma de baiano à noite. Quando você abre aí eu vou contar. O baiano estava deitado na rede. Falou para outro amigo baiano. Ô meu rei. Você sabe algum remédio para matar cobra? Um veneno? Pra que aí o outro baiano falou, para que você quer? Aí ele falou, não, eu quero porque tem uma cobra se aproximando de mim. Irmão, até ele arrumar esse veneno, a cobra já picou. Mas é coisa de baiano. Você sabe que eu trabalhei numa empresa que tinha um baiano. Gente boa, o baiano. Mas eu percebi que o baiano era assim, quando eu conheci ele, tornei muito amigo dele. Aí um dia,
ele ia viajar, que a gente viajava muito pelos estados, né, para oferecer o nosso produto. E aí ele falou assim, ele me chamava de Dedé. Aí ele falou assim, Dedé, você pode ir comigo no meu apartamento? Aí eu falei, pra quê? Não, é porque eu preciso que alguém me leve no aeroporto. Eu falei, poxa, eu vou deixar o que eu tenho que fazer para te ajudar. Não, tá bom, vai, eu vou lá. Aí ele morava em Santana, aí fomos lá no apartamento dele e tudo mais. Eu fiquei sentado, ele falou, Dedé, fica à vontade, eu só vou tomar um banho. Eu falei, tá bom, pode tomar. Fiquei sentado ali. Aí eu vejo que ele pegou a toalha, foi pro banheiro, daqui a pouco, passou 2 minutos, ele voltou pra sala, eu sentado, ele falou, Dedé, seria abusar da tua boa vontade se eu te pedir mais uma coisa? Eu falei, não, já que eu tô aqui, já pode falar que eu ajudo, né, se eu puder. Não, aqui tem uma loucinha ali pra lavar. Eu falei, vá se catar, Igor. Isso aí é demais, né? Misericórdia, né? Ô, baiano, acharam aí? Show. Aí o Alan tá assistindo, o Alan é baiano. Eu falei com o Alan que eu ia contar hoje à noite. João capítulo 19, versículo 17. Todo mundo achou agora? O senhor é alguma baiana, eu espero. Mas os baianos são maravilhosos. Para que baiano não nasce, estreia, né? E aliás, você sabe que a Bahia é um lugar, eu creio que vai ter uma igreja restaurada na Bahia, amém? Mas é muito sério, porque é um lugar onde tem muito trabalho de macumbaria. Uma vez, na igreja que eu era, nós estávamos querendo abrir a igreja na Bahia. Aí o primeiro pastor que foi para a Bahia, aí a gente já foi o maior terror no pastor, né? Vai chegar lá, vai ser o maior enfrentamento espiritual, tal, não sei o quê. Porque ali, é complicado. Aí o pastor conta que quando o avião estava se aproximando de Salvador, do aeroporto de Salvador, o avião quase caiu. Não caiu. A igreja foi aberta lá e muitos baianos aceitaram a Jesus, amém? Mas é muito séria a luta espiritual que tem ali, é muito sério. Consagrações a entidades demoníacas, a gente sabe que é muito sério o que é espiritual ali, mas eu creio que não só a Bahia, mas o Brasil é de Jesus, amém? Glória a Deus. João 19:17 diz assim, é João 17:19? É 19:17. Leia comigo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então Jesus, aqui a Bíblia em outra versão diz, ele levando às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chamava Gólgota. Jesus então ele se apaixona pela cruz. Ele sabia que aquela morte estava reservada para ele e o instrumento seria a pior morte, que era a morte por crucificação. Porém, antes de levar a cruz, antes disso aqui que nós lemos, existiam as preliminares, que eram coisas que aconteciam antes do crucificado, pegar a transversal, porque a cruz ela é vertical e ela era horizontal, certo? Amém? Vocês estão comigo aí, não? O que acontece? Quando o crucificado, ele ia ser crucificado, ele tinha que carregar, ele não carregava a cruz inteira, ele carregava só a transversal, que era onde ele ia ser pregado. Então mas antes disso, antes de carregar, ele era obrigado a carregar a sua própria cruz, sua própria ferramenta da sua própria morte. Então antes disso, ele tinha a preliminar, e a preliminar que era dolorida, a preliminar era dura, porque ele ia ser açoitado e com chicotes que tinham 5 borrachas, ele ia ser, feridas iam vir sobre o corpo dele, e não, já como se não bastasse somente as feridas, existiam chicotes que na ponta eles colocavam ganchos. Então quando eles davam todas as chibatadas, e era chamada 40-1, depois na Bíblia um dia você coloca lá, no Google, 40-1, você vai ver o que é. Eram castigos de 40 chibatadas. Só que quando chegava na 39, eles não contavam 40 para repetir tudo de novo. Então, ou seja, ele já tinha sido açoitado muitas vezes pelo chicote, e agora eles colocavam o gancho na ponta do chicote, e aí não tinham somente feridas, eles davam a chibatada, o gancho enfincava na pele daquele que ia ser crucificado, e eles puxavam, então pedaços, o corpo da pessoa começava a ser deslacerado e partido.
Ele ficou por muitos momentos sofrendo aquele flagelo. Ele ficou por muitos momentos. Chegou um momento que ele já não aguentava mais. Mas quando ele chegava no limite, eles começavam tudo de novo. Ele apanhou muito. A cruz na transversal não era muito pesada. Você pode estudar, você vai ver. Só aquele pedaço, ele pesava 70 quilos aproximadamente. Só que você imagina, depois de horas e horas, você apanhando, você sendo flagelado, feridas no seu corpo, gancho tirando pedaços de você. Uma coroa que foi feita, e isso daí foi específico para Jesus. Nenhum crucificado tinha coroa de espinhos na cabeça. Mas na cabeça dele foi colocada porque a acusação contra ele era essa. Porque Jesus ele não tinha cometido nenhum crime. Quando acusaram ele, tinham que arrumar alguma coisa. Ninguém podia acusar sem uma prova. E aí disseram assim, os romanos disseram, por que vocês estão acusando eles? Falam para os judeus, sacerdotes judeus. Nós estamos acusando ele porque ele se diz ser filho de Deus e ser rei dos judeus. Mas que pecado que tem nisso? Só que como ali estava tudo preparado realmente, a inveja levou-os a entregar Jesus, e os romanos, para ficar bem com esse sacerdote, por na verdade uma aliança política, mesmo sem sentido essa acusação, eles acataram, somente por alianças políticas eles acataram. Então aí eles permaneceram ali judiando de Jesus, e ainda os soldados, com certeza cheios de demônios, fizeram essa coroa com espinhos, e ele foi colocada na cabeça dele. E esses espinhos, eles, quando colocou a coroa, os espinhos eram pontiagudos e entraram no cérebro dele, entraram na cabeça inteira dele. Começou a sangrar da cabeça para o rosto e para o corpo. Depois disso, deixaram ele sem roupa. A Bíblia fala que as vestes dele foram repartidas. Os romanos eram muito mais ricos, tinham a roupa que queria, mas eles encasquetaram o que queria as vestes dele e repartiram as vestes entre 4. Não sei por qual motivo. A transversal, aí chegou o momento de carregar a transversal. Só que nesse momento, uma cruz que pesava, um pedaço da cruz que pesava 70 quilos, agora já não pesava 70, agora do jeito que ele estava, abatido, transpassado, aquela cruz, aqueles 70 quilos viraram 200, 300 quilos. Por isso que no caminho, por várias vezes, ele caía. Por isso que no caminho foi necessária ajuda para levar. E Deus preparou uma ajuda de Simão Cirineu, que viu que ele não estava conseguindo. E aí foi, na verdade ele foi obrigado, estava só passando, sabe, curioso, que veio um acidente, já, não vou continuar. O que aconteceu ali? O carro bateu? Ele só foi olhar, quem é que é esse cara aí que está sofrendo? Que você está olhando, então vem ajudar ele. E aí ele foi lá, obrigado, e ele falou, não conheço ele não, eu não tenho nada com ele. Mas você não é judeu, então você ajuda. Você não é judeu, ele era sirineu, né? Você não é judeu, mas já que separou, então ajuda. E ele foi e ajudou o Senhor. E aí quando chega lá no Calvário, no Gólgota, ele passa pela Via Dolorosa, e um dia nós vamos lá para Israel para fazer esse caminho em nome de Jesus. Vamos fazer a caravana Restaura para Israel, amém? Nós precisamos conhecer os lugares da Bíblia, e eu creio que Deus vai preparar isso para nós. E não é possível que a gente vai nascer, morrer e não pisar na Terra Santa, aonde o nosso rei pisou, amém? Nós vamos fazer essa viagem. Pastor, mas é muito caro. Irmão, não pensa nisso, pensa no poder de Deus. Se Deus quiser nos levar, Ele vai levar, de alguma forma Ele vai levar. Aí quando ele chega lá no Gólgota, quando ele chega no Monte Caveira, que é o mesmo lugar que vai ocorrer o Armagedon, no fim dos tempos, a última briga entre Jesus e Satanás. Depois que ele for preso por 1000 anos, aí ele vai ser solto, vai enganar as nações de novo, mas vai ter a batalha final, depois entre Jesus e Satanás, e de uma vez por todas Satanás será vencido e virará pó, e nós vamos reinar com Cristo eternamente. Mas antes que isso aconteça, então antes disso acontecer, lá no Monte Caveira, a cruz na vertical já estava deitada, aquele troço foi colocada, aí encaixou, prendeu uma parte na outra, colocaram cordas aqui no tronco dele. Por que colocavam cordas no tronco? Porque o peso do corpo,
Na hora que se você se prendesse sem a corda para segurar, o próprio peso do corpo poderia fazer com que os cravos não segurassem e o corpo caísse da cruz. Então colocavam uma corda para segurar o tronco e também cordas para segurar a mão, porque os cravos que foram colocados, eles tinham uma espessura de 20 centímetros. Eram cravos grossos, bem pontiagudos. Então, quando o crucificado estava com a mão aberta, que eles iam dar a primeira martelada, o crucificado, óbvio, para se defender, se não tivesse a mão amarrada, ele tentava se desvencilhar. Então, amarraram também a mão para que não tivesse perigo, e ele foi crucificado. Alguns estudiosos dizem que eles punham os cravos nas mãos, outros diziam que eles colocavam no pulso. Mas eu creio que eram nas mãos, apesar de que a Bíblia ela tem alguns sentidos que são diferentes da palavra original, mas quando Jesus aparece para Tomé, que Tomé está duvidando dele, o que ele fala? Olha para as minhas mãos, vê se não está a marca. E Tomé põe a mão na mão de Jesus, e aí ele acredita que Jesus tinha ressuscitado. Então eu acredito que foi nas mãos, as mãos amarradas. Depois de colocado os cravos, eles colocavam a pessoa deitada, a cruz deitada, com as cordas, e depois eles puxavam aquela cruz, muitos soldados, puxando a cruz, e a cruz levantava. Os pés na vertical, juntos, e aí também eram colocados cravos nos pés e uma base em cima para o corpo não cair. Se fosse só isso, estava bom, mas o que também trazia mais sofrimento era um momento que o crucificado, quando ele estava na cruz, tinha um outro risco. Ele poderia morrer por asfixia, porque o peso do corpo, se ele soltasse o peso do corpo, ele ia acabar comprimindo demais o pulmão, ele já morria por asfixia. Mas o crucificado, ele não se entregava, ele poderia falar, já estou aqui sofrendo, então já que morra. Não, mas ele tentava lutar com a esperança de conseguir clemência. Então, eles lutavam e seguravam o corpo muito, e foi o que Jesus fez. Antes de Jesus expirar, ele lutou muito ali para respirar, mas na verdade não porque ele queria clemência ou porque ele queria viver, mas é porque ele queria o máximo de dor para ter certeza de que realmente nós não passaríamos por nenhuma dor depois dele. Então ele segura no máximo que ele pode com esse objetivo. E no momento que ele recebe o ok de Deus, o ok do Pai, aí ele para. Aí ele diz assim, primeiro no máximo do seu desespero, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é a palavra em hebraico, que significa: meu pai, por que me abandonaste? No ápice, porque naquela cruz ele se sentiu sozinho, ele se sentiu doente. Você imagina carregar os pecados das pessoas que viveram antes dele, todos os crimes, piores crimes, e carregar os pecados de pessoas que ele nem conhecia, que viriam depois dele. Mas na verdade, ele pagou o preço por todos os pecados. Esse é o motivo da nossa alegria, porque se nós estávamos condenados ao inferno, porque não tinha mais sacrifício que nos perdoasse, quando Jesus segurou a respiração e sofreu até o fim, até o último pecado de qualquer ser humano foi perdoado. Então eu vim para aqui nessa noite para te dizer, a coisa mais maravilhosa que já podia acontecer na tua vida, já aconteceu. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A cruz representa para nós, fala assim comigo: livramento, perdão, vitória e salvação. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ou atrás de você ou do seu lado, e fala assim: a cruz representa livramento, perdão, vitória e salvação. A cruz representa motivos para nós nos alegrarmos. Você é a pessoa mais feliz da terra, porque você conhece a Jesus, e a palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Colossenses 2,14, diz assim:
Eu não vou pedir para abrir para a gente não demorar, mas olha, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou tudo na cruz. Tudo que era contra nós foi cravado na cruz. Nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos uma capivara, um rolo de uma capivara que era contra nós, mas ele pega tudo isso, toda essa documentação que nos ia condenar, e ele vai e com a carne, junto com a carne dele, ele rasga a cédula de dívida que era contra nós, e hoje nós somos livres. Livres do pecado, livres do diabo, livres do inferno, livres da condenação. E temos uma porta aberta, que é a porta da eternidade, onde nós vamos reinar com Cristo eternamente. Porém a cruz, ela não só representa livramento, vitória, perdão e salvação, mas ela também representa renúncia, arrependimento e transição. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho, onde as pessoas só querem os benefícios, onde elas acham, não, Jesus já fez tudo, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso fazer nada para ele. E essa é uma grande mentira, porque se ele fez tudo isso por nós, por que também nós não podemos fazer o mínimo por ele? A parte mais fácil ficou conosco, que é vir adorá-lo, que é vir à casa dele, receber a palavra, que é amar o próximo, como ele nos amou. Mas muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida tão egoísta, que nem isso elas estão fazendo. Como eu vi um irmão uma vez, que procurou o pastor e falou assim para o pastor: pastor, me ajuda a parar de fumar, porque eu quero parar de fumar. Até aí está tudo bem. Às vezes tem pessoas que fumam há muitos anos, é questão de organismo, né? Eu conheço pessoas que fumam desde os 12 anos de idade, 13 anos, então para parar, às vezes está muito acostumado. Na hora de parar, a mistura de organismo com demônio, a pessoa não consegue parar e dá aquela ansiedade, dá aquele nervosismo, a pessoa não fica bem até que ela fume um cigarro. Eu sei disso, eu compreendo que a libertação não é do dia para a noite. Só que aí passou um ano o pastor orando com aquela pessoa, depois a pessoa chegou ao pastor e falou assim: pastor, eu não consigo. Só que ela não se esforçou. Ela achava que é um passe de mágica, que o pastor vai orar e ela vai parar de fumar. O pastor vai orar, ela vai parar de usar droga. O pastor vai orar, ela vai parar de adulterar, de trair o marido, de trair a esposa, do dia para a noite. Não. Se não houver um esforço, se não houver um empenho, se não houver um passo do homem, como que Deus vai agir? E essa pessoa falou: eu desisto sem ao menos ter se esforçado. Somente é o crente, conhece os crentes 6 horas? Conhece? 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Só que o crente 6 horas, ele quer que ora por ele, mas ele não faz nada para mudar. E simplesmente o pastor falou para ele, não vou mais orar. Aí o pastor é ruim, que não vai mais orar. É porque o senhor não vai mais orar? Não vai mais orar porque você não está se esforçando. Aí pronto. Mas por quê? Eu preciso de ajuda? Ele falou o seguinte: Jesus, ele carregou uma cruz por você. Ele sofreu no teu lugar. Ele foi flagelado na cruz. Você pensa que foi fácil? Doeu. A parte mais difícil ele já fez. Ele renunciou à própria vida por amor a você. Só que você não consegue renunciar um cigarro por ele. Você não consegue renunciar a uma bebida por ele, misturada. Você não consegue renunciar o seu instinto carnal da traição. Você vai lá e faz porque é instinto, né? Parece um animal. Animal que é assim, tem vontade, vai e faz no meio da rua, na frente de todo mundo, não importa a cadela que for. Tem que haver em nós a cruz, irmãos. Eu vim aqui para dizer para vocês que a cruz tem que produzir em nós a reflexão. A cruz não pode ser, porque, glória a Deus, a cruz é alegria. Não estou falando para você olhar para a cruz e chorar, porque Jesus já levou até um choro na cruz. Só que você não pode olhar para a cruz e achar que não é nada, e achar que aquilo ali tem que te tocar. O dia que eu olhar para a cruz e a cruz já não me toca mais, a cruz não me faz entender a dor que foi sofrida nela,
A cruz não me faz mudar de atitude. A cruz não me faz quebrantar o meu coração e falar, não, eu estou fazendo pouco, eu preciso mudar. Eu preciso me entregar para Deus, porque Ele já se entregou por mim. Agora Ele espera que eu me entregue por Ele também. Por isso que Jesus falou, ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Aquele que quiser me seguir, me imite. Pegue a sua cruz, não vai ser tão pesada como a minha. A sua é menor, a sua com certeza vai ser muito menor, vai por mim. Só que você ainda tem uma cruz, você ainda tem uma renúncia a fazer. E o Senhor espera isso da igreja. E que hoje, a igreja restaura, quando ela olhar para a cruz, ela veja a necessidade de se arrepender todos os dias. Todos os dias, temos pecado todos os dias? Então todos os dias nós vamos nos arrepender, agradecer, olhar para a cruz e falar, obrigado Senhor, se o Senhor fez isso por mim, conta comigo. Eu também quero ser um instrumento para salvar outras vidas, eu quero ser um testemunho para que levar esse sacrifício à frente, para que a cruz tenha sentido não só para mim, mas para todos aqueles que estão sofrendo aí fora e não conhecem o sacrifício que o Senhor fez por eles. Deus não quer mais flagelar a nossa carne, fica tranquilo. Você não vai ter a tua carne flagelada, mas o que Deus quer é que você crucifique os desejos da tua carne. Porque a Bíblia fala em Gálatas que a carne, ela luta contra o espírito. Ou você vai agradar o teu espírito, ou você vai agradar a tua carne. O slogan dos dias de hoje é, seja feliz, não importa como, ainda que você venha descumprir a palavra de Deus. O slogan do mundo é assim, seja feliz. Mas o slogan de Deus é, João capítulo 16. Não vou precisar abrir que eu vou explicar o que está escrito lá. João capítulo 16, que diz assim, o mundo se alegra agora e vocês ficam tristes agora. Mas vai chegar um tempo, está chegando daqui a pouquinho, em que o mundo se entristecerá e vocês receberão uma alegria. E essa alegria será completa. A mulher quando está para dar a luz, João 16 ainda. A mulher quando está para dar a luz, inclusive eu posso falar com propriedade. A mulher, não é verdade? A mulher, quando está para dar à luz, ela se sente mal. Sim ou não? Hein, Fran? Fica incomodada. Fica querendo matar o marido. Se puder, morde. Não é verdade? Mas por quê? Porque ela não tem posição para dormir. Porque ela fica com vontade de vomitar. Porque ela tem um ser dentro dela, um outro ser. É estranho isso, né? É isso, tem um ser dentro dela, que daqui a pouco vai nascer. E já até fez o curso que ela veio ontem, fez o curso de novos voluntários. Temos mais uma pessoa para trabalhar na obra aí, Dona Zoe. Mas não é fácil. Antes de você ter, é só um sentimento muito ruim, uma dor muito grande. E na hora de ter, quem é mulher aí sabe muito melhor que eu, aí é a dor, é o ápice da dor. Apesar de que hoje tem anestesia, tem um monte de coisa para vocês não sentir dor, mas se Deus falou que a maldição, né, pelo erro, era a sentir a dor da Conceição, Conceição, hein, por causa de você, Conceição, e o homem ia trabalhar por todos os dias com o suor do seu rosto, a terra produzia abrolhos por causa do pecado do homem, então, e a serpente arrastaria por todos os dias, então não adianta. O que é a consequência? Deus perdoa o pecado, mas a consequência ela permanece. Amém? Amém, igreja? Amém. Então a mulher, antes de dar à luz, ela sente tristeza, mas quando ela dá à luz e que ela pega aquela criança, aquela bonitinha, Gugu Dadá, ela nem lembra mais daquela dor que ela passou. Ela fala, eu teria outro. E eu já falei que em seguida não vai ter descanso. Agora o time gostou de fazer gol, já vamos para cima. Põe para atacar, né? Mas quando você pega a criança no colo, você fala, aleluia, você nem lembra, mas você não é aquela dor, esquece aqui, ó, a minha vitória. E aí o Senhor fala conosco, no momento você talvez esteja assim, você está incomodado, a tua vida está meio estranha, você está incerto, você dá enjoo, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, aí você só pensa nos traumas do teu passado, aí as coisas muitas vezes não dão muito certo, porque talvez você não entendeu ainda que são degraus que você está subindo, você já quer chegar no topo hoje, e não é assim que funciona, só que se prepara, porque quando você der a luz, quando você pegar a tua vitória nos braços, quando você pegar as tuas promessas nos braços, o Senhor fala que tu não se lembrará mais das dores do teu passado, dos traumas do teu passado, das coisas que deram errado. Depois da cruz é tudo novo. Depois da cruz é tudo novo.
Então levanta sua mão e fala assim: depois da cruz, tudo novo. Mas o que ficou para trás? Acabou, já era. Ele não lembra mais dos teus erros, nem dos teus acertos antigos. Agora é tudo novo. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. João capítulo 2. Ele vai para uma festa de casamento, onde tinha, aqui no meio da festa, os noivos, não sei se por uma falta de programação, ou se por falta de recurso mesmo, deixou acabar o vinho. E era uma vergonha muito grande em Israel, em qualquer festa, quando o vinho acabava. Sabe que casamento israelita dura 7 dias seguidos. E imaginem, haja vinho, hein? A gente fica horas no casamento, já acha, né, no dia da festa do casamento, já acha bastante. Imagina 7 dias de dança, de vinho, de bebida, de comida. E Jesus, só que a diferença daquele casal é que Jesus foi convidado para a festa. Amém? Quando Jesus está, não é que não vai acabar, mas se acabar, ele está lá, fica tranquilo. Mas a mãe dele, como toda mãe é desesperada. Não é verdade? Toda mãe já vê que está acontecendo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Faz até o sinal da cruz. Maria José, tua mãe é ansiosa. Quando o Vitor lá está com um problema, a Maria já, pastor, ora pelo meu filho, né? Toda mãe. A mãe de Jesus não era diferente. Chegou para Jesus e falou: filho, acabou o vinho, você não vai fazer nada? Porque ela sabia que era o filho de Deus e ele podia fazer. Aí ele falou para ela, né, no linguajar da Bíblia, ele fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ele não foi mal educado com ela. Lá naquelas regiões da Arábia, no Mediterrâneo, em Israel, é uma honra você chamar uma mulher de mulher. Né? E Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? Calma que eu vou fazer, eu estou aqui na festa. Ele manda trazer 6 talhas de pedra. Os serventes trazem, e ela diz: faz tudo que ele mandar do jeito dele, porque eu já não tenho mais nada. Começa a encher as talhas de água, e algo impressionante me chama a atenção nesse capítulo 2 de João: ele não ora. Ele não ora. Simplesmente ele fala assim: encheu de água, agora distribui. Pode ver lá, João 2. Se estiver dizendo que ele ora, você fala que eu sou mentiroso. Ele não ora. Ele só fala: agora distribui. Porque a própria presença de Jesus já transforma todas as coisas. Tem coisa que não adianta você ficar orando. Se Jesus não estiver, você vai orar. A tua oração não vai passar do teto. Mas se Jesus estiver na tua vida e você estiver agradando a Ele, tem coisa que você não vai falar nada. Você vai ver, Ele já está fazendo na sua vida. Porque você está fazendo a vontade dEle. Porque você está obedecendo Ele. E Ele estava tão ligado com o Pai que Ele não precisava orar. Ele fala isso lá em João capítulo 11, quando Ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos. Você lembra dessa parte? Quem lembra dessa ressurreição de Lázaro? 4 dias morto, Jesus chega chega atrasado. As irmãs achavam de Lázaro, né, Maria e Marta, que ele tinha chegado atrasado, mas ele falou: eu não chego atrasado, não era o tempo, eu cheguei porque eu vou mostrar minha glória através da vida dele. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você está falando: Senhor, está demorando a minha vitória, está demorando a minha bênção, e o Senhor está falando: não, vou fazer no tempo certo para glorificar o meu nome através dessa situação. Quanto mais demora, mais difícil fica, mais milagre é necessário. Aí ele entra com milagre. Enquanto há o que fazer, ele não faz, mas quando precisa de um milagre, ele entra, porque ele é especialista em milagre. Ele chega na porta do sepulcro e ele faz uma oração. Vocês lembram qual foi a oração que ele fez? Ele diz assim: Pai, eu sei que tu me ouves. Eu não precisaria orar, eu só precisaria ordenar. Mas eu vou orar porque tem incrédulos aqui que não creem em mim ainda. E se eu só ordenar, eles não vão crer que é o Senhor que está fazendo. Então eu estou orando, Pai. Mas na festa em João 2, ele não fala Pai, ele fala: enche de água e distribui. Só de eu estar aqui na festa, a festa já tem multiplicação, já tem transformação. E eu profetizo: só de Jesus estar na tua vida, haverá multiplicação, haverá transformação, haverá mudança. O teu casamento, talvez você falou: acabou o vinho, o Senhor está falando: acabou para você, mas para ele só começou um tempo de restauração. Põe uma cruz e começa de novo. Põe uma cruz e se dá mais uma oportunidade. Põe uma cruz naquilo que deu errado e se abra, porque Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor.
Andar com Cristo é transição. Fala assim comigo, andar com Cristo é uma transição. É uma transição que só os fortes irão passar. Muitos vão ficar pelo caminho. Muitos que estão buscando a Cristo só no oba-oba, que estão na modinha de ser evangélico, vão ficar pelo meio do caminho. Só aqueles que estiverem olhando para a cruz é que vão aguentar até o dia da volta de Jesus. Então o mais importante na nossa vida hoje é nós, independente do que acontecer aqui embaixo, os nossos olhos devem estar na cruz. É por isso que a crucificado ficava em cima, para que nós possamos sempre olhar para cima. A palavra do Senhor fala que no deserto o povo de Israel estava morrendo por causa das mordidas das víboras. E aí Moisés disse, coloque uma... Deus deu a direção, olha que interessante, né? Por isso você tem que estudar a Bíblia. Deus falou, coloque uma serpente assim no alto. Quem estiver olhando quem olhar para a serpente, a víbora não vai morder. E aconteceu isso. As pessoas que olhavam para aquela serpente no alto, a víbora não mordia, porque era um ato profético do passado. E hoje mudou. Não é mais uma víbora que está no alto, agora é Jesus que está no alto. Quando você olha para Jesus, a víbora aqui de baixo não tem poder contra a sua vida. Por isso eu digo para você, continua olhando para a cruz. Pensou em desistir, olha para a cruz. Pensou em parar, olha para a cruz. Está fraco, olha para a cruz. Está indeciso, em dúvida. Quando vier a dúvida no teu coração, você não tem motivos para duvidar. Pergunta assim para mim, pastor, por quê? Porque você tem uma cruz para olhar. Todas as vezes que você duvidar, olha para a cruz. A cruz te dá a certeza de que Ele te ama. A cruz te dá, não há amor maior do que esse, de que alguém ser crucificado e o pior pecado Ele ter levado, e o pior crime Ele ter levado, e tudo isso por amor às nossas vidas, e tudo isso crendo que nós seríamos salvos um dia, e que esse sacrifício iria valer. E aí lá na cruz, a enfermidade que você está passando agora, ela já foi fincada na cruz do Calvário, ela já foi cravada na cruz do Calvário. Essa decepção que você teve, ela já foi cravada na cruz do Calvário. Essa depressão que está assolando a sua vida, se você crê, ela já foi cravada na cruz do Calvário. Essa tristeza, esse choro, essa lamentação já foi cravada na cruz do Calvário. Olha para a cruz, porque lá estão todas as respostas que o homem e a mulher precisam. Diga, eu vou olhar para a cruz. A transição. Estamos passando por uma transição. Andar com Cristo é desaprender toda que a gente aprendeu carnalmente e aprender tudo de novo espiritualmente. Quem está disposto a aprender tudo de novo com Cristo? Você vai deixar paradigmas, preconceitos, conceitos, sentimentos, desejos, vontades anteriores para viver coisas novas. Ninguém que tomou o vinho velho prefere o novo. Só que humanamente o velho é até melhor do que o novo. Porém, com Cristo, o novo é melhor do que o velho. Sabe o que aconteceu naquela festa? Depois que distribuíram o vinho, as pessoas da festa ficaram espantadas, porque elas disseram assim, sempre nas festas de casamento, as pessoas colocam um vinho bom no começo e deixam um inferior para o final, porque as pessoas já tomaram tanto, que elas nem vão perceber que tem um ruim no final. Só que nessa festa está diferente, porque a gente tomou um vinho bom no começo, mas parece que agora o vinho do final é melhor do que o primeiro. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós? Que quando Ele está na festa das nossas vidas, quando nós o convidamos para ser o Senhor das nossas vidas, nós podemos até viver coisas boas no começo, mas o melhor ainda está por vir em nome de Jesus. O melhor, pode aplaudir, o melhor já está por vir. Os melhores dias da tua vida, os melhores dias do teu casamento, os melhores dias profissionais, os melhores dias empresariais, os melhores dias com os teus filhos estão chegando, não chegaram. Deus reservou o melhor para o final. Não fala isso, fala, Deus reservou o melhor para o final. Irmãos, não tem jeito, Jesus dividiu a história. Eu termino essa palavra dizendo, Jesus dividiu a história. Repita comigo, Jesus dividiu a história. Há um projeto do governo aí, da política, da extrema esquerda aí, que eles estão tentando tirar das escolas o AC e o DC. Quem lembra, aprendeu isso, AC e DC na escola? Levanta a mão. Quem aprendeu AC e DC antes de Cristo e depois de Cristo? Sabe o que eles querem fazer? Eles estão tentando tirar o AC e o DC e começar a contar como os chineses. A China está no ano 5.000 lá, 3.000, 4.000, sei lá, aquele ano que eles estão. E nós não, nós estamos em 2021, por quê? Porque até Jesus foi uma contabilidade.
Depois de Jesus, começou a contar do zero. De tão forte que foi essa transição, essa repartição na história do homem. Aí você pergunta, pastor, e se isso acontecer? Não duvide que isso vai acontecer. A Bíblia fala em Apocalipse que o anticristo, o espírito do anticristo, já está no mundo. Posso ouvir um amém? Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? O espírito do anticristo já está no mundo. E qual que é o espírito do anticristo? Ele tem um número. Qual que é o número? 666. Essa é a marca da besta. Só que esse espírito, ele não vai se manifestar agora. Ele está dando somente sinais de que ele está. Então, essa história desse projeto para tirar o nome de Cristo das escolas é exatamente uma ação desse espírito que se levanta contra tudo que se chama Jesus Cristo e não confessa Jesus Cristo como Senhor. Mas a minha Bíblia está falando que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Ainda que tirem. Se o anticristo tirar das escolas públicas, estaduais, particulares, tirar isso da grade, ainda que tire o A, C e o DC, sabe o que ele não vai poder tirar? Pergunta para mim, o quê? Ele não vai poder tirar a repartição, o divisor de águas, o testemunho que Cristo fez na sua vida e na minha vida. Eles podem tirar do livro, mas não tiram do nosso testemunho de vida, porque antes de Jesus nós estávamos acabados, a nossa vida estava destruída, mas depois da cruz, depois de Jesus, a nossa vida mudou. Hoje nós somos felizes, hoje nós não temos tudo que o mundo tem, mas nós temos a paz dele, que excede todo entendimento e que ele nos dá de graça. Pode aplaudir, porque aconteceu com você. Você não tem motivo mais para chorar. A tua história hoje está sendo dividida em duas partes. O tempo, eu quero dizer para você, o tempo do teu choro acabou. O tempo da tua dor acabou. É o último dia da tua lamentação. Você vai vencer essa crise que você está passando. E você vai saber que foi Jesus que estava na festa desse casamento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.